A simpatia. Primeiro, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado a Larissa pelo convite ao Senac, né? Também Senac, a quarta Senac São Paulo, para promover esse evento e essa discussão, então, com perdão do trocadilho, né? Mais quente nesse momento, que estamos latente. E hoje, assim, a Larissa já me apresentou, né? Então não preciso ficar falando, mas só para vocês entenderem, né, a situação. No escritório que eu fundei aqui de Bambu Arquitetura Ecológica, a gente trabalha exclusivamente com arquitetura ecológica. Poderia muito bem ser o nome da nossa conversa de hoje. Mas a bioclimática, ela permeia tanto a arquitetura ecológica como a arquitetura convencional, como também, claro, o urbanismo contemporâneo, né? Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, justamente para a gente distinguir como que esse fio condutor, que é a bioclimática, que é o pensamento, de como eu resolvo as habitações, os edifícios públicos, enfim, as habitações verticais também, e as cidades, de acordo com que a natureza de elas em si. Tá? Então, a gente vai passar sobre o problema das emissões de CO2, a gente vai passar também sobre alguns exemplos e também sobre a construção com terras. E aí eu explico melhor para vocês por que eu preciso colocar terra aqui, mas é um material que tem um potencial gigantesco que parece que realmente resume todas essas questões da bioclimática quando se trata de pensar projeto de arquitetura de edificações, né? Não necessariamente de urbanístico. Tá? E antes de começar, já vou avisando, pessoal, se não estiver me enxergando muito bem, de vez em quando eu vou sentar, vou levantar, vou apontar aqui, mas é porque tem em tornozelo torcido aqui recentemente, e dá uma certa canseira. Mas eu vou ter um microfone aqui com a Larissa, eu já vou começar a minha conversa com vocês, lançando uma pergunta. Eu gostaria de saber quem aqui sabe, teve contato, né, de alguma forma com a arquitetura climática, com a arquitetura ecológica, essa temática que a gente vai trazer aqui hoje. Alguém tem alguma ideia do que seja essa? Não tem problema, nós vamos resolver isso hoje. Não tem problema. Já está, preciso entrar se nome. Thomas, estamos deixando Thomas. Ah, tá. Concordo, viu, Thomas? Estou pedindo para você passar. Próximo, assim, eu já falei para vocês mais ou menos por onde a gente vai passar, né? Alguns exemplos, casos de sucesso. Eu vou trazer projetos meus, mas principalmente vou trazer projetos muito maiores, né? Muito mais glorificados, inclusive. The Top of the Trees. E, bom, a nossa conversa começa aqui hoje pelo mesmo mote que começou essa busca por sustentabilidade, né? E ela vem para a construção, ela vem para a indústria, ela vem para o empreendedorismo, né? De diversas formas. Mas na construção civil, especificamente, ela ocupa essa faixa aqui, né? 37% de responsabilidade pelas emissões de gases do efeito estufa. O efeito estufa, todo mundo aqui já sabe, apesar de escrever algumas vezes, mas vou tocar, que é o efeito de aquecimento do nosso planeta, um acúmulo de gases que mantém e refletem, né, as ondas de calor que voltam para o nosso planeta. Não vamos falar disso de forma muito técnica, nem mesmo vamos falar, quando eu falar de conforto, a gente não vai falar de temperatura, de calma, nem nada. A bioclimática, ela é uma resposta ao clima local, né? E ela leva em consideração ter um impacto menor do que a gente está acostumado a ver, presenciar e trabalhar na construção civil. E por isso, às vezes, eu falo assim, quem sabe, né, resgatar um pouco daquilo que a gente já tem de aprendizado, de quase comum conhecimento, de estudo sobre floresta, sobre cidade, sobre habitação, sobre convívio. E é por isso que eu trago a permacultura. Eu não sei se alguém aqui já teve contato com a permacultura, fez algum curso, alguma coisa assim, mas a gente tem uma base de conhecimentos assim comum que vem, claro, se ramificando, amplificando também ao longo dos anos, mas que vem de três nomes principais, né, que fizeram os estatutos, vamos dizer assim, da permacultura. O maior são o David Holmgren,
e Piotr Van Leeuwen, que veio ao Brasil, estudou muito essas formas de trabalhar, convívio social, produção de alimento e também a produção de habitação. E ele fundou o Tibabil, lá no Rio de Janeiro, Tecnologias Intuitivas de Bioarquitetura. E também é o autor, talvez esse vocês conhecem, o Manual do Arquiteto Descalço, um livro bastante famoso de referência em todas as faculdades. Eu tive essa referência pela Juliana, minha esposa, que me apresentou a arquitetura, né, e que falou que você precisa ler o Manual do Arquiteto Descalço, e por alguns professores, mas hoje é uma leitura obrigatória, lá no curso que eu me formei no IAU São Carlos, pelo menos ali já estão obrigando as pessoas a fazerem essa leitura. E, bom, também que não gostaria de me entrar tanto assim hoje, mas ela tem seus princípios, né? E são 12, mas a base desses princípios, aquilo que permeia e mistura, né, a cola desses princípios, é o respeito ao meio ambiente, o respeito às pessoas e a partilha justa. Quando a gente fala de partilha justa, a gente está pensando em modos de produção, modos de convívio, e modos de distribuição dos recursos de forma justa, né? Não só, vamos dizer assim, fazer o rateio do PIS ali no final do evento. Né? E, bom, todos esses princípios a gente pode aprender tudo. Tem no Brasil, tem e em São Carlos, do lado, até procurei, não conheço uma ecovila aqui, tem a Araraquara especificamente, mas a gente tem a ecovila Tibá, e não tem nada a ver com Tibá Rio, né? Tibá que significa abundância, Alá significa tecnologias intuitivas de bioarquitetura. E aqui eles pintaram uma, enfim, central nesse centro de convívio, mas em forma de comunidade, de produção agroflorestal dos alimentos, de utilização dos recursos, de plantar água, que é uma coisa que muito se faz na permacultura, tanto na escala regional, né, pensando em planejamento macro, tanto na escala da cidade, como também na escala residencial do reino industrial. E, bom, a base de conhecimento comum que eu mencionei, a gente tem o Manual do Arquiteto Descalço, da Visita, o Telo Yoga, que a gente vai trazer depois uma imagem também do livro, no seu Odyssey, em que ele apresenta formas de usar certas estratégias naturais para refrescar ou aquecer o ambiente, para renovar o ar daquele ambiente. Aqui no nosso caso, em um país tropical, provavelmente a gente vai falar principalmente de refrescar, né? Já a parte agora, não é porque eu estou passando um pouquinho de calor que eu estou falando isso. Eu vou te dar uma notícia. Aí, não tem problema, qualquer coisa assim. Para quem sentir a necessidade. Para falar sobre energia sistemática, sentindo o calorzinho. Muitos cursos, para quem tiver interesse, pode buscar um curso na própria Ecovila de Tibá. Eu já dei alguns cursos lá de construção de terra. Vou dar um curso lá também, junto com um projeto meu lá, que é para reformar uma piscina convencional. Transformar uma piscina com tratamento 100% ecológico. Tá? Depois tem a reforma também da sede, lá também é projeto meu, é uma parceria recente, de 2022, eu tinha um projeto. E, bom, tudo isso vai virar curso, né? Isso vai virar conhecimento. Tem também o Brasil, o maior instituto de permacultura do Brasil. Tem o Instituto Pidorama, já mencionei, também tem o projeto, o Instituto Pidorama, 2 projetos residenciais. Tem que é uma casa zero cimento, e outra é uma casa convencional, mas com técnicas não convencionais, porque tem materiais mas que fazem você poder, por exemplo, em um lugar em que você não consegue ter acesso à terra, a bambu, a madeira. Né? O cara que desenvolveu esse projeto inicialmente é o Fernando Minto, um arquiteto, grande arquiteto, um grande amigo meu também. E ele desenvolveu para que você pudesse construir de forma mais ecológica e racional na favela. Depois eu usei esses princípios da coalescência, claro, dele, para produzir uma outra versão, né? Foi o Instituto Pidorama. E também bebendo a fonte de uma popularidade descalço do Yoga, né? Usando a cascagem, que é uma lajezinha curva de concreto, assim, e tem só 2 vergalhões e chega a ter uma espessura de 2 centímetros na parte mais feedback. Né?
que usa esse sistema de arrumadilhas para você poder, enfim, criar pisos, lajes, coberturas, etc. E, enfim, eu pensaria filosoficamente. Inclusive, eu trouxe o livro aqui, depois eu passo para vocês, quando eu mostro de internet. O livro, isso aqui do é uma discussão mais filosófica, mas é livro mais tranquilo de ler também, assim, você pode rapidinho com ele, mas justamente sobre as ideias para chegar ao fim do mundo, mas na verdade, o fim do nosso. Então o planeta ele vai se regenerar, ele vai, enfim, quantos milhões de anos a gente possa viver enquanto espécie, tal qual os dinossauros fizeram, quantas espécies de humanidade. Esse planeta se regenera, né, se recria, então vamos adiar o fim do nosso mundo. Por isso, a arquitetura climática, uma resposta para a permanência da nossa espécie. É o que a gente está colocando na lista de ocupação. E onde entra a construção ecológica, né, dentro de tudo isso? Ela está dentro da permacultura, mas ela sai hoje. Eu trabalho com construção ecológica, eu vou mostrar para vocês algumas técnicas construtivas, mas a gente tem alta tecnologia envolvida, né? Caso alguém já se lembre, de repente, do tijolinho ecológico, fez uma amostra para mostrar para vocês, ou da tecla de pilão, hoje eles têm processos automatizados. No Brasil, nem tanto. Mas no Canadá, na Alemanha, na Espanha, na Austrália, a produção da tecla de pilão hoje já até começou a ser demotizada, né? Então, você consegue produzir uma habitação, produzir várias equações em escala, e assim mexer com a cadeia produtiva. Porque esse é um outro termo que eu queria tocar. O grande problema que a gente enfrenta na hora que quer construir com materiais considerados não convencionais, ou técnicas consideradas não convencionais, é que a gente não tem uma cadeia produtiva. No Japão, se constrói e reconstrói com terra, palha e madeira, há milhares e milhares de anos. Hoje, se você quiser construir uma casa com a tapa japonesa, que seria o equivalente ao nosso bambu a pique, assim, parecido, um pouco mais ordenável, né? Um pouco mais japonês, assim, né? Você consegue encomendar o caminhão da terra preparada já por meses, né? Só a aplicação inteira. Então você pula vários processos artesanais com isso. Tem uma poesia, assim, para falar de na Lâmina, inteira, mesmo, lá pra também sou pai dessa adora do Calvin, que hoje é com a gente. E aqui a gente vai tocar, então, nessas questões de renovabilidade, biomimética, que é justamente o entendimento que a natureza tem de ensinamento para a gente mimetizar, de alguma forma, copiar a autonomia que a gente tem ao construir materiais ficar distante dessa coisa e essa arquitetura vernacular que ela usa, que é local. Eu vou mostrar para vocês dois projetos meus. Um deles é no centro de Campinas, então vai ser todo, quem vai executar uma construtora, Taipau Brasil vai fazer esse principal. E o outro é um projeto que a gente fez, que é um concurso do Senegal, que ficou entre os 100 melhores de mais de 3 mil países do país, em que todas as técnicas, todos os processos construtivos foram pensados para a autoconstrução, ou seja, com materiais que estão a máximo alguns quilômetros para os pais de traquetinha, né, do terreno. Bom, a bioclimática, ela, como eu falei, ela é uma resposta ao clima. Então, ela é muito adaptada e ela tem que ser pensada para cada lugar. Mas ela começa com uma leitura da paisagem, uma leitura do local, uma leitura daquele território específico, daquele terreno, daquele sítio ali no qual você vai trabalhar. Então, por exemplo, eu vou posicionar, vou começar a construir o raciocínio de uma casa que pensar em derrubir climática junto com vocês, tá? A gente vai primeiro olhar cadê o norte? Onde o sol nasce? Onde o sol se põe, e é aí que eu começo a orientar a minha casa. Uma observação. O Tomás Rodolfo, superador do escritório Semimuros, tem alguns anos a mais aí de estrada, e eu, vários outros colegas, eles estiveram aqui no Xingu, em uma tribo, que eu não vou lembrar mais específica aqui, mas eles fizeram uma grande sala de discussão, todo mundo, e precisa ter isso, ter aquilo, tal, para discutir como que ia ser, né?
reconstrução das instalações da aldeia. E aí ele saiu uma hora, assim, né? Foi com uma mulher e aprendeu com as crianças como que esse pensamento daquela tribo específica, né? Mas que coincide muito com o que a gente deve pensar aqui no nosso time. Licença aí, vou pegar esse controle aqui para usar um exemplo. Eles colocavam assim na terra um graveto, né? Você apresentar um graveto quem quer foi, e observar ao longo do dia o caminho da sombra daquele graveto. Ia desenhando, marcando ali no chão. Ao final do dia, de acordo com aquela sombra, eles sabiam o formato da casa. E no nosso caso, né, que o hemisfério sul, na zona tropical, né, normalmente a gente busca abrir mais para o norte, fechar um pouco mais para o oeste e para o leste. Né? Abrir para o poente, o sol da manhã, que é aquele sol que limpa, né, guarda a casa, mas ao mesmo tempo a gente se protege do sol do oeste, né, que é mais quente. Então isso também define como a gente vai pensar essa casa. Então ao norte, que vai receber uma determinada insolação, eu vou usar estratégias de sombreamento. Eu vou usar um pergolado, eu vou usar uma varanda, eu vou usar uma massa arbórea, eu posso usar água. Eu gosto de usar, por exemplo, massas arbóreas, a gente vai chegando eu dou uma adequada determinada do corredor. As massas arbóreas junto com água, posicionadas para que o vento predominante daquela região, então primeiro eu já orientei de acordo com o sol no caminho do sol. Então, se eu não quero proteger, eu não quero abrir. Eu já fiz as aberturas de acordo com os ventos predominantes. E eu venho, então, trazendo, como vou dar um exemplo com outro projeto, às vezes eu espelho d'água, uma piscina, um lago, uma massa arbórea que vai refrescar esse ar e renovar esse ar. Né? O ar quente, para quem não lembra, ele tem moléculas maiores de atuação. Por isso ele é menos denso e vai para cima. Isso é o que a gente chama de convecção na física. E isso serve na arquitetura. A gente pode ter aberturas no alto, como o exemplo desse lanterninha aqui, ou dessa abertura direta, abertura, ou até no final daquelas janelas em fita, justamente para permitir que esse ar quente escape, seja empurrado e o ar refrescado. Né? Aqui eu vou falar de uma estratégia, na verdade são duas, é uma estratégia mista aqui. Mas vocês já ouviram falar do Francis Queret, ganhador do Prêmio Pritzker de Arquitetura em 2022, né? Ele usa essa tática aqui. O que ele faz? Você aproveita essa cinética do ar quente, esse aquecimento do ar quente, e permite que a sua superfície, por exemplo, aqui no oeste, aqueça na fachada da casa, né, com uma camada de ar. Essa camada de ar vai ser acelerada pelo calor, ela também vai ser empurrada pelo vento fresco. Para que vocês enxerguem aqui, ele faz um túnel 1,20 m de profundidade, vai buscar um arzinho, vai analisar lá na área de pomar, e traz esse ar refrescado. Inclusive, ele é refrescado debaixo da terra. Quem já viu o cachorro cavando para se refrescar sabe que ele tem um pouquinho de terra ali que está sempre fresquinho. E quando essa cinética aumenta, cria-se uma zona de baixa pressão e puxa o ar quente para lá. Vou mostrar para vocês como que faz que usou isso no projeto deles, sabe? Projeto deles. Mas por isso que eu falei que depois, mais para frente, eu vou focar na construção interna. Porque a gente precisa começar pela matéria, pelo material. É aí que a gente consegue mexer na cadeia produtiva. Se a gente começar a produzir mais em bambu e madeira, de repente, como elementos estruturais, elementos de vedação, a gente está sequestrando carbono, né? Para quem nos lembra, a plantinha usa a luz do sol, o CO2 da água, transforma em celulose, então ela puxa aquele CO2, concretiza ele, captura ele na sua forma sólida, né, em celulose, e libera o oxigênio, que é o que a gente respira, e que, enfim, não tem esse efeito de aquecimento, né, nos planetas. E da mesma forma, a Terra, que é extremamente acidente, qualquer lugar tem uma capacidade térmica absurda, incomparável. Bom, vou trazer alguns exemplos para vocês no Brasil, fora do Brasil, falar de alguns projetos. Vou tentar, na hora de falar lá da construção do Grécia, especificamente, eu tenho que ser um pouco mais breve,
Deixa eu me lembrar. Bom, eu vou falar então aqui o que seria a arquitetura da Helena White. A Helena White, para mim, hoje é uma das maiores, para mim, não é? Quem tem autor contato com isso, uma das maiores referências hoje de construção com bambu no Brasil. Tá? Especificamente, qual que é o ponto que ela pegou da bambu? A biomimética. Então, ela vai olhar para a natureza, para as formas da natureza, como aquelas formas se estruturam e vai usar aquilo para trabalhar depois a bioclimática dos edifícios, normalmente com coberturas mais soltas. Tá? O matéria base, eles são especialistas em tarefas pilão, estão ali no top 1, top 2 de melhores tarefas de pilão no Brasil. Sim. Acho que eu vi aqui, tá? É, melhor não, eles tiveram o Tá. Ai, yes, vamos. E, bom, aqui esse escritório é fundado pelo arquiteto Fernando Mendes, que eu comentei, que é um grande arquiteto, que é um grande amigo também. Depois, aqui, vocês não viram, Não, não. tem o Lúcio Ventania. Esse cara aqui, ele não é um construtor do bambu, ele é uma entidade do bambu no Brasil hoje, tá? Ele vive e respira isso daqui há décadas, inclusive está para se aposentar. Ele tem uma obra agora que eu acabei não trazendo imagem aqui, lá no Rio Pinheiros. Ele tem um SOS gigante de bambu. Ele apresentou lá na Bienal, inclusive, que fica flutuando lá, né, na marginal. Acho que a ideia é que ele flutuasse no rio, não tenho certeza se ele foi colocado no rio. Mas que é justamente para chamar atenção a essas questões construtivas e produtivas ligadas às emergências climáticas, né, com respostas a essas emergências, talvez diminuir a velocidade, né, desses eventos catastróficos. E eu vi para o Lantufas aqui, eu vou citar meu colega, o curso do Vitor Lantufas, que é professor da FAO, da TUC, etc. Ele apresentou alguns projetos e a gente fala assim, eu não ligo um dia mais de um momento ainda. Para quem se interessar pela obra dele depois, vocês vão ver que o cara trabalha tijolo curvo. Ele trabalha formas curvas com tijolinho, com ferros também, de uma forma absurda, mas aqui ele trabalhou com bambu, então ele usa bambus retos numa forma em que eles se repetem em formas dessa curva, ele usa uma parede de curva de terra, tudo isso como um experimento que chama Casa Musical, que eles têm lá no sítio. Vários sítios eles têm até uma casa de formigueiro, gente. Eles quebraram formigueiros. Formigueiro, para quem já se deparou com algum, como criança, assim, tentou dar um chutinho ali, sabe, que é extremamente resistente. Ali eles têm uma capacidade térmica absurda. Até a baba de turbina se tornou esse produto industrial, né, gente? Se não me engano, ele é da cola de vedação. No mundo, a gente tem diversas referências, eu selecionei 4 aqui, tá? Então, Kaunitz Architecture tem projetos pelo mundo inteiro, todos pensados com essa climática, então uma cobertura descolada, uma construção com materiais que, por exemplo, podem receber sol e se carregar energeticamente ao longo do dia e às vezes dissipar esse calor do lado de fora no verão, às vezes o calor está lá de dentro da casa, no inverno. A Anna Herring Studio, que foi criada acho que em 2023, sabendo esse projeto aqui, é um centro de acolhimento para mulheres, totalmente pensado para se autoconstruindo também, estruturas de corpo, uma arquitetura mixta, para quem me conheceu, foi com eles que a Helena White foi aprender lá no México, tá? Na Colômbia, que o Tiny Penha está em México, agora que é o Fábio. E o Paulo Studio, que é um dos representantes da arquitetura de Bali. Para quem já viu um pouco da arquitetura de Bali, bom, se tem um mundo futurista da construção em bambu, é Bali. Bom, falei que eu ia falar dele, ele acho que hoje, dali para frente, todo mundo copia ele, né, o Feliciano. E provavelmente o projeto que vocês conhecem dele é o projeto dessa escola, tem um ou outro, mas eu tenho só alguns para comentar aqui algumas particularidades, tá? Então, a história dele, ele é um cara que é de Burkina Faso, no seu vilarejo, né, da sua vila, ele se destacou como um mestre, um aprendiz de artesão e de construtor, foi fazer arquitetura na Alemanha e voltou, retornou, né? Então, Burkina Faso não tem projetos no mundo inteiro. E o projeto que
foi de maior eloquência dele, assim, trouxe ele à luz, né, para o mundo, foi dessa escola com mais de anos. Mas ele também projetou as adaptações dos professores na grande paneles de terra, uma cobertura solta que permite essa ventilação, né, lateral por convecção. As paredes de terra densas e fechadas, viradas, qual sol vocês acham que esse aqui está protegendo? O oeste, o sol da tarde, né? Ao mesmo tempo, uma sombra para filtrar o sol da manhã, entrar nesses espaços comuns. Essa construção aqui, ela lembra alguma coisa? Esqueci. Vocês olhando assim, essa construção do Line Started Campus. Também dele, também acho que é na África do Sul. Lembra uma fábrica. Por que isso é usado na fábrica específica? Para exaustão, né? É uma torre para exaurir calor e poluentes. Nesse caso aqui, ele inventou os cupinzeiros lá da região, porque ele entendeu que os cupins, essa região específica, eles faziam uma torrezinha que repujava e expulsava todo o ar quente por ali. Ele imitou essa mesma arquitetura dos cupins aqui nesse campus, né, da Line Startup. E, bom, é um sucesso. Ele replica isso em várias edificações a nível grau. Esse é um diagrama que eu trouxe aquele que eu estou produzindo por um arquiteto, um designer, tem alguns desenhos, né, e estudos de projetos muito legais. E aqui ele explica, ele estava com laser, mas não dá para eu vou explicar qual é a gente. Como que ele usa aquela estratégia do aquecimento do ar aqui? Ele usa, vocês viram aí na foto anterior, uma letra leve, metálica, isotonia metálica e com telha daquela galvanizada. Então, talvez tenha pensado. Nossa, que calor que deve ficar lá dentro, né? Então, quem já foi no galpão, com essa telha metálica, sabe que é um calor quase não, né? Irreversível. Mas não aqui. Porque aqui ele trabalhou a arquitetura de uma forma em que, além de proteger essa estrutura com paredes de solo cimento, onde já vem aparecendo que eu tenho aqui atrás e vou mostrar para vocês. Ele também elevou essas paredes e fez um concreto ciclópico, mais econômico, menos ferro, possível de ser feito em alta construção. Aqui ele coloca umas argoladilhas de tijolinho com alguns rasos. Então essas argoladilhas, elas seguram o calor, mas os rasos permitem que o ar quente suba por convecção. Enquanto essa cobertura aqui está aquecendo, acontecem dois fenômenos, tá? Quem já foi para Brasília aqui? Já foram para Brasília. Vocês conseguiram ficar em pé com facilidade debaixo dos pelotes? Ou tinha um vento tentando derrubar vocês? Tentando, tá? Porque quando a gente comprime o ar, que é o que ele faz aqui, que é uma camaradinha de ar que precisa passar aqui, ele acelera, porque ele precisa chegar aqui na mesma velocidade que essa camada ali tem toda a atmosfera para cima. E ao mesmo tempo só que aquece. Então esse ar está aqui, cria quase um vento engenheirado, vamos dizer assim, por ele, e o ar pode, faltou a setinha que mostra aqui, ó, esse ar subindo e saindo por convecção. Tá? Então ele vai sendo exaurido pela própria agitação das moléculas que estão em lá na velocidade do Biomodes. Tá? E claro, né, um exemplo exímio do estudo da bioclimática e do resgate da permacultura, vem da arquitetura moderna, ele foi até 450 países, também em algumas coisas, depois ele vem contemporâneo. Aqui esse edifício eu falo que ele é vitalício porque aqui é o hospital do sistema motor da rede Sara, lá em Brasília. E ele tem vigas, a viga assim, tá além do pavimento, e corre o pavimento inteiro, e ela é furada para permitir essa ventilação. Essa é uma viga Herendel, né? Ela faz aquele pé direito, mas ela é furadinha. Então permite a ventilação cruzada. Ao mesmo tempo que coloca esses jardins, né? Dentro de todos os edifícios, a gente tem aqui um diagrama. Eu não sei se é exatamente o lugar, mas lembra muito o hospital de escola que a gente tem em São Carlos e um dos hospitais da Densária. O que ele faz aqui? Igualzinho naquele outro desenho que eu falei para vocês. Ele faz uma camada enterrada, vamos dizer assim, que é uma camada de erva, que é também a área de manutenção dos hospitais. Ele vai deslevar um vento fresco em outra área
ele era mais infestado pelas águas, gotículas de água que estão pingando aqui. Ele entra por baixo e vai expulsando ar quente por baixo, de baixo para cima, né, em todos os hospitais. Esse hospital, veja aquele hospital fechado, ar-condicionado, a parte que tem que ser esterilizada, que é esterilizada assim, de forma laboratorial, né, que é cirurgia, mas está separado. Mas o hospital ele é esterilizado de forma natural. Então, de novo, a vegetação aqui, a água refrescar, usar a física, né, a seu favor. Então, esse cara aqui, que é o Lelé, né, João Figueiras Lima, foi e é, né, uma das maiores referências que a gente tem na relação bioclimática na arquitetura. Tem uma história curiosa que ele, em 2014, eu estudava na engenharia de manufatura, finalmente eu falei, eu não quero isso daqui, não quero chão de fábrica, não quero cheio de óleo de têmpera o tempo inteiro na cabeça. Foi coincidentemente quando eu conheci minha esposa de Miranda e ela me apresentou o livro Bagulho de Corpo e Alma, que eu trouxe para mostrar para vocês. Que para mim foi uma revolução no meu pensamento de como construir o bem, não só habitações. E depois ela me apresentou o Lelé, mais especificamente esse diagramazinho aqui. Ela falou, meu, você precisa saber quem é o Lelé, o que ele fez, tá? E na minha prova de transferência externa, no meu curso que eu fazia na Unicamp, o curso de arquitetura na USP, eu fiz uma prova de transferência externa. E o Lelé tinha acabado de falecer fazia 2 meses. A gente teve até uma roda de conversa, uma homenagem a ele lá no curso. E, bom, ele acabou sendo o tema da minha prova, né, na parte de redação. Depois, na segunda fase, você faz um projeto, e um pequeno projeto, e faz uma redação. E na minha redação, eu sabia mais ou menos, né, a forma que ele trabalhava, eu não lembrava que era uma estrutura metálica, mas eu conhecia isso aqui. Eu conhecia o sistema de ventilação dele, eu escrevi isso, expliquei isso, esse desgaste que ele traz, a gente fez esse desenho aqui. Bom, foi uma das coisas que me colocou para dentro do estrutura. Aí, pode começar. Agora tem 2 projetos que um deles é Socorro, que é aquele que eu comentei no Senegal, o outro projeto meu, do escritório, tá? Esse não sei que maternidade, pai ou mãe, o sul do Senegal, é uma zona mundial que tem uma situação extrema climática, que fica na África subsaariana, além de interface com o deserto, e uma situação de desigualdade social, de pobreza extremas também. Então, esse edifício é todo pensado para construção, para autoconstrução, a construção também de ecológica e vernacular. Então, materiais locais. Inclusive, o concurso traz essa premissa, né, de materiais que você tem que custar no máximo de galetinha. E, bom, é um edifício com as pinturas de naipa de pilão, que é a causa de uma técnica de construção moderna, que ela é autoportante, com uma pele de bambu por fora para filtrar o sol o tempo inteiro, norte, sul, leste, oeste, porque lá o calor ele vem de todo lugar, e filtrar também os ventos. Os ventos, ele faz isso, de forma para a gente anotar. E, bom, vai todo mundo pensando no acolhimento, dessa maternidade, no momento pós-atividade. Mas não pode existir projeto elétrico, não tem dinheiro para energia fotovoltaica, muito menos para ar-condicionado. Então, como é que a gente resolve isso? Né? Então, o edifício ele se abre para leste e oeste, onde estão os bens predominantes lá nessa região. Então, ele recebe o vento das 2 diferentes regiões, aí depende, né? O vento de chuva, da estação de verão, ele vem de cá. Então, ele não vai lá dentro desse pátio, dessa questão. Ao mesmo tempo que o vento que refresca, né? Que às vezes traz a umidade quando a gente trabalha, isso forma depois, então, vem de cá. E o terreno já era assim, né? Ele já estava nessa assim. E aqui a gente vê, não sei se vocês conseguem ver a setinha do ventinho mais fresquinho entrando, circulando e sendo expulso. Então, toda a ventilação natural, a iluminação natural e o posicionamento e pensamento dessa arquitetura faz com que o ar se menore, a temperatura se refresque constantemente, tá? E esse aqui é um projeto que eu comentei que é o oposto, né? No centro de Campinas,
Esse aqui é a minha cidade universitária, ao lado do campus da Unifed. Gente, se eu tiver muito errado, se vocês puderem parar, perguntar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá? No meio do certo, vocês sabem. E conversa. Essa aqui é a casa dele. Essa aqui é uma casa, é uma residência familiar, tem 100 metros quadrados de área interna possível. O lote dela tem aqui a parte contrária ao leste, a parte dos fundos ao leste. Isso me dificultou, porque é o seguinte, eu gosto de colocar a parte no leste. Não, melhor só, mas ela queria ficar cidade nos parques, então precisei jogar os parques para lá. Mas, bom, como que eu faço para proteger essa casa desses calorifeitos? Essas paredes aqui, de camadas, também elas são de pedra de vilão. Então, elas são paredes de 30 centímetros de espessura, com 3 metros de altura. Sobre elas, eu tenho em todo o perímetro janelas em fita, que são janelas de exaustão. Tá? E toda a bioclimática dela foi pensada para que eu tivesse os ventos predominantes que vêm do norte, ali da região dela, recebessem a qualidade dessa tecido. De novo, não sei se dá para ver muito bem o contraste aqui, né, das setinhas, mas então o vento faz esse movimento, ele enche a casa de um ar mais fresco, quase como estufando a casa, e ela, por convecção, vai expulsar esse ar por todo o seu perímetro pelas janelas em fita. Tá? Por quê? Porque a ideia dela é não ligar os cabos ano inteiro. Tá? E não ligar. Mesmo assim, não dá, se ela precisar posicionar uma pedra externa, tá vendo? Mas a ideia toda está pautada nisso daqui. Da mesma forma como os peitos do verão vêm de cá, né? Refrescam o verão, mas também tem chuva. Então tem detalhes de 80 centímetros aqui no mínimo, mais os pergolados para proteger da chuva direta, justamente porque eu não quero que as paredes de terra encharcadas o tempo todo. Bom, esse eu não podia deixar de trazer, né, do Hong Jianyu, nosso falecido grande arquiteto chinês que veio para a Conferência Internacional de Cálculo, agora em 2005, e faleceu em acidente de avião. E ele é o precursor do conceito das cidades esponja. Vocês lembram que eu comentei ali no ensino, eu penso em planejamento regional da cidade e da casa. Desse cara aqui pensou o regional da cidade. Tá? Como assim? Ele diz assim, o problema da água na cidade começa no campo. A partir do momento que a gente tira as florestas, a água vem. E vocês podem ver, muitas cidades estão próximas de rios, logo estão numa cota mais baixa, vão receber água de todo o vale, né? Então, conforme a gente permite que essa água acelere e infiltre menos, porque ela está mais rápida, ela chega na cidade, tem o nosso momento de cidade, gente. É uma cidade que recebe água e filtra essa água, mas a água na Quara, São Carlos, São Paulo, onde que não alaga, né? Por quê? Vocês sabem dizer? A gente não deve ter tocado nisso. Não recebe basicamente. Bom, Isso configura o hotel. canalização. Canalizou o fio. Aquece. Canalizou o Silva, então. Canalizou o Mercadão em São Carlos. já causou um grande problema, porque a hora que encher não tem para onde ir. Outra coisa, todas as superfícies da cidade, das casas, são impermeáveis. A gente tem lá aquela abertura cerâmica que acelera a água e joga ela rápido, porque a ideia dessa cidade é se livrar da água. Manda rápido logo, tá vendo? Na hora que viu, encheu, porque ela não tem para onde ir, né? Não tem invasão. Já a cidade proposta tem Hengjianyu, ela é uma cidade responde, ela recebe essa água, ela absorve essa água, ela dança com essa água. Então, assim, as ramificações que vão se criando no rio vão permitir que ele entre na cidade desacelerado, fazendo parte do convívio. É uma economia, viu, gente? Não é que vai te ter, não. Vai te ter, não. E aí tem aquelas ilhas flutuantes que complementam em alguns lugares do Brasil também, né? Justamente limpar aqui os rios. E a cidade não tem essa configuração, todos os pisos são pisos drenantes, pisos que permitem, né, essa velocidade do solo, né, mostrar aquele solo freático. Bom, eu tenho duas observações para fazer ainda nessa daqui. Depois eu vou entrar com você com terra e vou ser mais rápido, tá? Eu vou falar menos, mais slides, porque afinal, bem, não quero
botar todo mundo para dormir, né, falando em literalmente. Esse daqui é um desenho que ele fez para o Rio de Janeiro. Então, para quem já foi para o Rio ou para Santos, tem a mesma característica desses canais, né? Então, dessa canalização, que é outra coisa que acontece aqui nas nossas cidades. E ele daí foi conhecido, então vamos jogar as avenidas para a rua de trás dos prédios. E vamos fazer disso daqui uma área de parques. Então ele redesenha as travessias, as relações entre os edifícios, ele desenha o chão. Desde o chão ali, ele naturaliza muito mais. Vou dar uma cara mais como essa aqui para o Rio de Janeiro. E a hora que você joga para a rua de trás também, esses dois movimentos, né, de transformar em parque e jogar para a rua de trás, você valoriza, inclusive, a região, que vem sendo mais desvalorizada, porque tem lá um canal fedido, nojento, e alaga, e etc. Então, se desvaloriza constantemente. E aí, gente, vocês que falam, se eu sentar um pouco, pegar uma coelhinha, inserção completa. Quem não está me enxergando, qualquer coisa, vocês dão uma volta, tá? Especificamente, gente, a construção interna, eu falei de engenharia ecológica, falei da etapa de pilão. Vocês já tiveram algum contato com essas técnicas? Já foram a alguma casa construída sobre terra? Também. Isso. Nenhuma casa construída com terra? Aqui no Zona Norte tem um projeto que tem esses. Eles estão construindo, inclusive, alguns espaços. Sabe dizer de quem terra? Não lembro o que chama. Foi aqui a Bacapi? Eles vão fazer a formatura e inauguração agora no sábado. Aí, eu mostraria na quebrada, ele no sol. Mas, vou voltar aqui também de vocês. Eu acho que eu posso brincar dizer, todo mundo aqui dizer que todos vocês já estiveram em casa, estiveram. O que é feito de tijolinho cozido que a gente usa? Seja ele furado, seja ele maciço. A diferença, o óculos está dando mais que o a diferença é que aquela tela é cozida. Ela passa por um processo de cozimento no forno, a queima, libera muito CO2 e acaba com uma das características mais maravilhosas da Terra, que é a capacidade de respirar como água, em trocar moléculas de água, inclusive, principalmente entre o interior e o exterior. Falei que a Terra tem uma capacidade absurda, né, de, enfim, trabalhar a temperatura, vamos dizer assim, quer dizer, justamente na relação entre as areias e energias, depois a gente vai fazer uma analogia concreta, tá? É um material que retém água e ao mesmo tempo tem porosidade. Então mantém ali uma camada que refresca, que se carrega energeticamente, se carrega e às vezes tem a capacidade de devolver esse calor para o exterior. E no frio, aí eu falo assim, né, aqui no nosso hemisfério, ao norte, o sol está mais alto no verão. Então ele faz um percurso mais longo, o dia dura mais horas, a gente recebe mais radiação solar. Mas essa radiação vem mais de cima. Depois do inverno, esse sol passa mais inclinado, mais baixinho, percorre um caminho menor, dura menos horas. Então aí a gente quer que a parede se carregue energeticamente, distribua essa energia, né, na forma de calor para dentro da câmara. É aí que a gente funciona, às vezes, um beiral, uma abertura, para que no inverno esse sol mais baixinho permita o aquecimento da casa, sabe? E a Terra, e vocês viram lá, projetos construídos com terra, Francis Querer, projetos com matéria base, todos eles têm a climática como uma dessa base, que é a resposta de cada região, estratégias de conforto, sem precisar ficar fazendo a natureza já ensina diferente, tá? Fora. Eu vou falar rapidinho, só para realmente quebrar o paradigma da construção do terra, eu vou falar dessa história, algumas técnicas, mas realmente, como eu falei, que eu gosto de ficar mais rápido sem falar partes. Esse aqui é um diagrama do CAPER, que é um grupo especializado em construção de terra, arquitetura de terra, lá da França, cidade de Bregança. E ele mostra, né, as massas aqui em laranja, os lugares do mundo onde mais construíram por terra historicamente, onde se tem construção de terra. E aí, olhando esse diagrama,
Eles devem ter observado que no Brasil não tem muita coisa, né? Vocês sabem por quê? Tem o palpite. Por que que o Brasil tem a minha história? Eu tenho a resposta, então tem para vocês pensarem. É só pelo não abrir, tá, gente? Vai conversar com vocês, tá? Outros, Exatamente, porque os nossos povos originários, eles usam outros materiais, predominantemente a madeira, o pau-fim e a palha. Por quê? Nossos povos originários, eles eram, a maioria, nômades. Então, eles faziam muita instalação, faziam sua agricultura, a hora que aquilo solo se esgotava, eles deixaram lá para se regenerar e iam para uma outra região. Aí eles construíam com terra, né, nem trabalho, né, assim, nova, tudo, mas é uma construção que permanece, né? Ela não é uma construção efêmera. Então, não fazem tanto sentido os nossos indígenas assim, mas principalmente nas regiões desérticas da África, né, onde tem gente morando, claro. Eu falei ali em França, devido à história, Austrália, referência no mundo hoje, né? O Canadá, o México, Estados Unidos, tá? Isso é uma coisa que vem sendo resgatada e hoje vem sendo até gourmetizada, tá? Quem viu Casa-Cor, essas coisas antigamente, como ele tem, eles só ficaram lá de forma assim de alto e altíssimo padrão. Só. Por favor. Eu selecionei algumas cidades aqui para mostrar para vocês exemplos históricos, sabe? Que existem de construção com ideias. Então aqui, ali a gente tem o povoado de Dogon, no Mali, que está construído e se reconstruindo desde o século XIV, tá? Que a gente tem registro. Tá? Isso é importante dizer que a maioria aqui existe registro paleontológico, né? Não é paleontológico, arqueológico, de que esses povos estavam lá muito antes, antes do nosso calendário cristão. Aqui a Mesquita de Jerê, também o Mali, que vem sendo construída, inclusive, há não muito tempo eles descobriram que essas madeiras aqui, né, ele ficava pensando para mim que é da água, subir. Isso daqui foi uma manutenção, gente. O prédio é pensado já no seu ciclo de testes. Então, a cada 50, 100 anos, o ideal é que você faça a cada 50 anos. Se demorar 100 anos, já pulou uma geração, já perdemos o conhecimento essencial, o conhecimento prático. Então, aqui em Mogi das Cruzes, a gente tem um exemplo do Casarão do Chá. O Casarão do Chá é uma construção linda. Agora eu estou mais voltado na Índia, eu falei bastante com silhuetas cenários, também havia, mas o Casarão do Chá é uma construção japonesa, tá? Então, de madeira, como fechamentos de taipei japonesa. Quase como o pique, mas como eu falei, mais organizado. Para vocês terem uma ideia, o mestre artesão japonês, ele se veste de branco, com aqueles maracões brancos fechados, e sai sem um pingo de terra, uma tamanha destreza e também a regularidade nos processos. Tá? Quando a gente fez esse experimento mais sancadas, não é diferente, né? Nosso jeitinho brasileiro, fala um pouquinho faz, aprender. Existe eu lembrei meus outros dois filhos, né, para brincar lá e rezar a terra, fizer uma piscina de terra, era para eu substituir o meio. Aqui é Argemã, no Irã. Essa cidade está aqui desde o século V a.C., sendo construída e reconstruída. Agora, Irã, gente. Nesse momento está sendo bombardeada. Essa cidade aqui, ela vai ser reconstruída. Como ela vem sendo há 20 siglos. Então, são características culturais que vão sendo transmitidas, né, de geração em geração. E aqui, depois você vai sendo aqui, pelos amigos. É lá, uma cidade que só no morro ali, é da cor da terra, pode ver que é bem belga, e tem essas aberturinhas pequenininhas. O Irã, você tem onde fica ali, num lugar ali na Ásia Meridional, ali, aqui na nossa Oriente Médio, né? E a gente sabe que é quente pra caramba, tem deserto, tudo faz, e turistas trabalham aberturas pequenas e várias torres, tanto para circular as pessoas como para circular o barco, permite que ele vá embora.
A mesma coisa a gente vai ver, esse daqui é Taos Pueblo, no México, com registros a partir do século X, tá? Mas existe, de novo, ou seja, seus casos antigos também, história de geração em geração. Isso aqui é tudo para vocês verem que existem exemplos de durabilidade e absurdo dessas edificações, tá? Aqui, outros exemplos, cidades, mas eu consigo construir mais do que o pavimento de terra. Aqui é Samar, né? Nós temos também Shibã, do Iêmen. São cidades que, para eles, tem mais de 10 pavimentos. O governo começou em 12, tá? Quem construiu mais terra. E cidades que vão sendo reconstruídas, ó, desde o século VIII antes de Cristo, que vai recente, uma box. Tem um amigo meu que está lá em Argentina, ele está fazendo essa viagem, ele trabalha bastante com a arquitetura ecológica daquele tempo, e o trabalho dele pode proporcionar, né, um recurso para fazer essa viagem, uma viagem pessoal, uma viagem de trabalho. Padrões, né, específicos, tem tinturas, pigmentações altares também, né, pelos povos da África subsaariana. A França, na cidade que tem registro de construção desde o século III, que é construído com de terra e com aproveitamento de madeira, tá? Lá na catedral também, essa missão no Canadá. Aqui em Camarões também, o povoado que constrói e faz de novo essa torre lá em cima, sai da hora. E essa aqui é um livro que alguém sabia, que a gente conhece a muralha da China de pedra. Mas a maior parte da muralha da China é construída de taipa de pirâmide, de tijolos e árvores. E esses tijolos de ouro. E então lá, mais de 2.000 anos, né? 2.300 anos. Nesse mineral dizem que dá para ver do espaço, realmente. Daria para ver grandes estradas também, se fosse assim, né? Porque ela não é tão larga assim, né? Ela é mais longínqua. Aqui, gente, eu sei que linha aqui já são 8h15 também, faz uma hora que eu estou falando aqui com vocês. Eu imagino que ninguém daqui vai entrar especificamente na construção do pé. Então, eu vou falando slide por slide, bem pouquinha coisa. Talvez por onde que eu começaria? Começaria ligando a teoria do Proust. Uma história de vocês. Eu começar passando alguns dos materiais que eu trouxe para a gente. Os livros que eu comecei, mas esse daqui a gente tem uma das Bíblias da construção do pé, tá? Eu vou passando aí. Tá? Esses aqui que eu falei, eu vou ver se eu quero passar para esse lado, se você vai serve, tá na Liege, para vocês terem contato, né, entenderem, verem a cara dos autores, olhar a figurinha, né? E o cara que resgatou, esse cara que é do Egito, na Sampati, esse cara resgatou a construção com abóboras, digamos. A abóbora que sem forno e sem apoio. São a ponta das linhas, elas vão se comer em um cantinho, e vem vindo na diagonal, e só sei explicar dessa forma, né, gente? Não deve ser feito, não sei se muito breve. Às vezes é uma cola de argila, né? E faz o papel da cola de argila e os grupos, dos quais vocês podem fazer parte. Alguém aqui vai fazer uma pesquisa relacionada à construção do terra. Pode fazer parte do Terra, pode participar do Congresso do Terra Brasil. Esse aqui é o simpósio ibero-americano de construção do terra, tem a Associação Brasileira de Construtores de Terra. Hoje eu sou coordenador de comunicação da ABCTER, uma associação que a gente reviveu. Ela existiu ali no final dos anos 90 até o começo dos anos 2000, depois foi abandonada, e nessa ideia aqui é unir empresas que trabalham com instituição interna. No caso, a minha empresa trabalha em projeto e acompanhamento de obra. A gente tem os principais nomes da execução de obra, da construção de terra no Brasil, tá? E aí a gente estava se juntando para falar na COP30, que acabou virando a refundação da BCTR, e a COP30 ficou para trás, até porque está R$6 mil de uma diária, e ninguém vai pagar tudo isso só para ir lá colocar um argumento. É o caso da nossa associação aí. Cursos também, curso habitat ecológico, do curso do Idorama, que é online, e acho que você tem acesso por 5 anos. Eu ia falar que é vitalício, mas não é mais. E ali foi onde eu tive panorama assim, de várias técnicas, né,
Algumas que eu não disse, estão em curso presencial, às vezes longe, uma grana para investir. Nesse curso online aqui, eu tive contato com muita coisa nos ETERs. E depois me tornei professor também, né? E a gente pode olhar para o solo, então, por exemplo, essa primeira camada aqui, de terra mais escura, ela é cheia de raízes de matéria orgânica. Então a gente não está nada. A partir de uns 40 centímetros de profundidade, a gente começa a pegar essa terra de banana, também, né, de um forte, assim, mas também evita um pouco essas caminhos da pedra que fica difícil de peneirar. E para quem aqui já fez algum trabalho, um canteiro, como pedreiro ajudante, o curso, né, de os cursos de especialização, depois a gente se coloca nesse lugar de construir mesmo as coisas. Assim, uma das tarefas mais difíceis é peneirar, e quando você erra a logística do canteiro, deixa a coisa muito longe, tem que ficar carregando, é o terror. Então, quando for pensar assim, do pedreiro, né, que está em arquitetura, dos áreas de interiores, que faz a gente pensa um pouquinho na pessoa que está carregando o valor de ninguém sem coel. Aqui eu trouxe esse para a gente pensar que existem diferentes granulometrias, resometrias, com areias, rocas, enfim, né? O silt, que só serve para preencher espacinho, e as argilas. As argilas, elas são uma foda, né? Aqui que faço a analogia com concreto. Concreto não é brita, areia, cimento e água. A terra, se não há água aqui, se tem a brita lá, a areia aqui, quem faz o papel da cola é a argila no lugar do cimento. Então, eu vou apresentar para vocês 3 tipos de acabamento natural depois também. Pode fazer sentido para quem trabalha com interiores, né? Pode ser interessante. 2 vezes, inclusive, eu trabalho no ARV. Essa atenção, porque existem diferentes tipos de solos, cada um com sua composição, não unicamente, olha que você está fazendo esse performer. Aí eu vou falar um pouquinho dos prós, né? Eu costumo, como eu construo com terra, né? Direto, construção com terra, vai ser difícil falar do contra, mas existem contas também, tá? Mas o principal é assim, é econômico, porque existe ampla possibilidade de exploração da terra, né? Sem você necessariamente acabar com o ambiente do restaurante. As construções duram muito, como vocês viram ali. No longo prazo, você tem uma economia muito legal, porque é uma casa que gasta menos para se manter quente ou fria. Tem uma economia ali no bolso da pessoa que vai morar ali, né? Vai dar manutenção, capacidade térmica da terra. Fácil de construir, como a família a gente pode fazer com uma autoconstrução, né? Renovável, reutilizável e natural. E aí tem uma observação: pigmento natural. Pigmento natural. Vocês já viram? Passou do terreno, estava lá, aquela terra, passou 5 anos depois, estava esgotado a terra. A banda mesma cor, então tem que mesmo dar para ouvir. Essas paredes aqui, elas são a estrutura, elas são deixando a refrigeração, elas são a carga energética térmica da cidade, né, da cidade das cargas, né, e vão ter essa normas pontas principais, tá? Os custos iniciais, eles podem ser mais altos, sim. Tem sempre, a maioria dos casos, não é mais barato construir com terra, a não ser que você vai fazer autoconstrução. É muito subjetivo, então, cada terra de cada lugar, na mesma cidade, você vai ter terras diferentes, às vezes é o mesmo terreno, então você testar, né, entender. Mão de obra especializada e preconceitos. Preconceito é fácil, porque essa casa aqui está evocada. Então a gente olha o que a gente pensa da área. Qual é a primeira coisa que vem que a gente aprendeu na escola? Exatamente. Lá vem a barbeira, né? Só que, deixa na construção de terra, na convencional, não é casa para inseto. 30 é casa para inseto de todo lugar. Então, o erro nosso antigo era não rebocar. Assim como a gente às vezes deixa, comumente, na construção convencional, aquela parede de joelho sem rebocar. E aquilo é casa de inseto, e de doença, de povo, etc. Então, a gente pode trabalhar melhor o elemento terra, trabalhar melhor a arquitetura, essa crítica de problemas. E mão de obra, basta a gente treinar as pessoas e começar a padronizar as coisas. A gente soluciona esse problema. Eu vou passar rapidinho nessa questão para vocês verem as cores diferentes. Isso daqui é só um terreno mais do sítio, né? Na região do entorno. Então, o teste de retração da argila, eles granulometrias mineradas,
em teste não é tinha, né, que se ela quebra, se ela reitar limites, claro, e etc., para ver as características do solo. Esse teste tem que ser mais observado aqui é areia, aqui para lá é argila, então tem mais ou menos essa questão. Aqui também o teste do rebote, né? Eles acham que dá para são bem precisos, né? Depende do olho da pessoa, da régua da pessoa, né? Então é difícil. Por isso eles criam os testes de laboratoriais. Então, para os clientes finais, né, para uma construção que precisa durar no mínimo 50 anos, de acordo com os estágios que tem, a gente precisa fazer esses testes de laboratoriais, tem de ser planometria e tem de ser capacidade de compressão naquele material, e aí você tem a meta de 2,5 MPa, que é um MPa mais do que a norma exige. Então, todo tipo de o solo, né, assim, né? Existem os cinco estados da Terra: seco, úmido, plástico, viscoso e líquido. O líquido é só que eles técnica com viscoso com o líquido, que é a pedra do líquido. O viscoso que é usado para acabamento, principalmente para pinturas, etc. O plástico é esse aqui, ó, que faz bolinha na mão, você consegue quebrar, testar, você vai fazer ela assim, vai fazer o teste de capitão, alguém do pai, e que deu a carga do piloto. Sabe quando você tem aquele prato assim com arroz, feijão, e aí dá uma encostada da farofa com feijão, aí aquela farofa meio úmida, ela dá aquela pedra de quilô. E o seco, eu não lembro agora de uma forma de construir que seja uma terra seca, tá, gente? E cada técnica dessa, uma questão desse, quer ferramentas específicas, né? Esse daqui são as ferramentas para você fazer aqui no seu sala coronado. Então, aquelas lâminas ali são colheres de pedreiro japonesas. Só uma observação, elas são feitas com o mesmo processo produtivo de laminação das katanas. E por que elas são feitas assim? Durante uma época já feudal foi proibido a circulação das katanas, porque era proibido você ser um samurai. E aí eles ninguém te proibia de andar com a colher de pedreiro. Então eles começaram a fazer colheres de pedreiro como armas, né? E são elas assim, precisas como nenhuma outra colher de pedreiro que eu usei na vida. Precisas a ponto de eu não conseguir ser tão bem que está usando. Né? E aqui é uma forma da técnica de freelance, acho que é muito legal, mais até para o Brasil. E eles foram as formas de produção de automóveis da indústria japonesa. Então, eles têm uma forma de trabalhar a técnica de pilão que é muito mais eficiente, uma forma que nos monta, que monta sem precisar de trabalho, né? A maioria se tira do lugar, vai. Essa mesa só faz, sobe, e assim vai. Técnicas construtivas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira falar alguma coisa sobre as técnicas, tá, gente? Resumindo, as primeiras que eu vou falar aí é a técnica de pilão. A técnica de pilão tem essa cara, tem cabeça, que é o adobo, o adobo, o cordwood, que é aquele que você põe lenha de madeira no meio, né? Entre outros. Essa aqui é aquela arroba que precisa de apoio, que eu entrei com vocês. Técnica de pilão, a gente tem oferecido para o inteiro no Brasil. Isso aqui é na área de personalidade de Paris. Aquela é Europa, mas é um projeto que não cabe executar. Terra compactada em camadas. Você faz a forma, bota uma camada e fala. Faz para quem é o campo, vai. Assim vai. Se forma esses parentes paradinâmicos. Mais um pouquinho da técnica de pilão para vocês verem, né? Você pode ter detalhes de interiores, interessantíssimos, quando você trabalha com obra, preto, como ela se relaciona com madeira, sombra, ela se encaixa em musclia, né? Que vai. Aqui é como faz a nossa aqui é estrelinha. Essa foto é muito legal porque ela espelhou um caixezinho, um arrematezinho aqui da Typer. Esse remate é justamente para não ter trinca nos cantos. Você faz esse chanfro, né, esse cristotelinha, e ela trinca menos. Existe mais, tem menos manutenção, tem menos problemas com perigos. Agora a gente vai entrando nesse cara aqui, né? Eu trouxe 2 exemplos para vocês de tijolos ecológicos, tá? Para mostrar
Ele é pesado, mas eu estou acostumado, tá? Eu acho que isso assiste. Como ele tem esse sistema de encaixe, tipo leve, como ele sai, mas não é isso aqui que segura ele. O que segura ele é o grout. Ele vai ser grouteado, um sistema construtivo bem legal. Eu trouxe duas cores. Essa aqui, se eu não me engano, ela é a terracota, com grãos de areia. Essa daqui é assim, uma ocupação de catalada, pesa, pode ser tudo, né? E é para sentir o peso do tijolo mesmo. Aposto que se tinha alguma dúvida da resistência desse material, desse tijolo aqui, acabou por hoje, tá? E mais uma vez, quero usar muito tijolo, só você então Francis querer. Isso não é exatamente esse sistema de encaixe, né? O que é muito legal desse sistema? Você vai por todas as instalações hidráulicas e elétricas por esses furinhos aí. Então, não tem quebradeira. Se você tem um projeto elétrico, hidráulico, compatibilizado com eletrônico e com projeto estrutural, você não tem quebradeira. Você só vai fazer um furinho ali na face do tijolo e tira a torneirinha por ali, né? Então, uma das coisas mais maravilhosas que tem nele é isso. Ao exemplo, né, quando você trabalha com os cantos hidráulicos, né, que são esses concretários, isso daí vem direto da fábrica, então ele está soltando um pouquinho ainda de farelinho, mas depois que passa o hidrofugante, e a gente pode deixar ele aparente, passa o hidrofugante, ele não tem mais problema com os farelinhos. Pesado. É que ele Essa fábrica. Essa aqui é de Jaú, de Jaú. ele fala, tanto eu vi Isso. Tem uma fábrica que ela está nos Filipinas. esse tem cidade, que fez direito. Depois não, eu como Cara, eu acho que fechou, porque eu não penso. mas também tinha foi. Eu mais do inglês sobre o precisão de mais tempo as coisas. Eu lembro pessoal que Chegando, tipo, ou você olha se vê Maria segura o céu no meio. quem? Talvez. Esse coisa que é muito legal desse tijolo, gente. Ele não tem queima, né? Ele é prensado, ele é comprimido com uma máquina dessa, com uma máquina hidráulica, e ele tem essa resistência, essa qualidade. E às vezes eu uso só palma branca para assentar eles, porque vai ser graus os gravados depois. Vou voltar a ficar em pé aqui para não ficar. O pessoal vai me ver, me fazer dar umas áreas também. Taipa de mão, taipa de sopapo, a pique, pau a pique, taipa japonesa, estão todas na mesma globo. Taipa de mão. Essa aqui é a Kei Jó, a grande especialista da taipa japonesa do Brasil, ela trouxe esse especialista no estado, projeto do Arco Terra. Isso aqui é uma casa de terra, com estrutura de madeira, gente. Vocês pensam que aqui é uma casa. Tudo bem, ela tem um acabamento mais rústico, lembra esse ambiente queimado por pó xadrez amarelo, mas parece que vai dar barbeiro, parece que vai dar um morrer. Essa aqui não está pronta ainda. Essa aqui é de São Paulo, essa aqui é um entramado de bambu. Esse aqui é da arquitetura mista. Mas você está falando de bambu, como é que funciona o bambu hoje? Porque o bambu, eu não sei, é uma coisa perturbada, você não podia derrubar, tem que plantar, Você pode você produzir. tem que produzir para você usar. Diversos condutores no Brasil hoje, tem a rede nacional também vai encontrar esses condutores. E você tem até site hoje, tem por www.bambu.com.br, né? Que é um fornecedor em bambu. Alguém foi lá, achou esse domínio, né? Não, agora eu não lembro, acho que é de Brocas esse carro. Mas você consegue encomendar, consegue pintar. Então você tem que tratado, inclusive, já. Mas tem muita variação, né? O material não vai ser todo retinho. Você tem que ter aquela. Tem bastante colheita, as finais inteiras. Tá? E aí vai dentro do PS e vamos ser lá, da cultura local, né? O que eu sei é que também de forma empírica, conhecimento ouvido, né, passado também. Que, da mesma forma como as marés altas trazem a água para cá,
né, para a terra, ela também leva a água da raiz para o caule das plantas. Então agora eu não vou lembrar qual lua que é exatamente que gera esse amarelo. Depois vai ter um posto em que a água vai para a raiz. E aí você corta esse bambu, ele vem com menos umidade, tem menos problema de troca, né, de capuchinho. Então, mais essa interferência, aí você consegue tratar. Águas florestam durante a cultura floribustop. Perfeito. E ali, produtos a floresta e a fazer mais tempo. Exatamente, esse é o momento da gente para mim, ela vem uma linha mais seca. Exatamente. E os bambus maiores precisam de pressão total da seiva, de versão. Então, assim, é importante colher na época certa. Isso, tipo, não é valorização industrial, não é científica, não faz os destinos, é IB. É só por Gostaria de poder citar os artigos caso desse mesmo. assim, realmente. Superador de terra sacada, aquela que faz aquela casa de coisinha enroladinha, né? Faz essas abóboras, essas cúpulas, justamente para mandar o fogo embora, porque são uma forte estrutural, muito resistente também. E parece um ovo, ovo super resistente. Olha essa coisa. Porque se usa a catenada mesmo do ovo para pensar a estrutura e esterilizar. Mas em pastilhar, que resolve câncer, que funciona para vocês olharem uma vez, quem se interessar pode se aprofundar os pensamentos por isso. Esse é o tijolo, aquele tijolinho, você pode fazer grandes arcos, pode fazer outros formatos, pode fazer câmpulas, pode fazer a abóbada, essa abóbada se apoia nessa parede. Ela não tem forma, então ela tem vida, diagonal, e ela se termina no último arco aqui, né? Maravilhoso, nesse processo produtivo, a dor, por sinal, é daqueles que a gente pode, mais ou menos, industrializar também, assim como o tijolo ecológico. Você consegue um papel bom e fazer desenhos, centenas de tijolos ecológicos. Aqui no Sudeste, que demanda existe? Né, para ter uma indústria de adobo. Mas eu sei que na Bahia tem grandes produtores, tá? Agora, os acabamentos. Tadelite. Para quem não tem contato, já deve ter visto, talvez, esses banheiros do Marrocos, tudo da mesma corzinha, né? Tudo não tá bom? Não. Parece que é implicância, não é não. Aquela levantou atrás de você ali, ó, parecia que você estava fazendo assim. Desculpa. Bom, você tem um acabamento impermeável, você vai polindo com pó de pedra, cal, né, que a cal faz essa cola, você vai polindo, até ficar assim, lisinho e impermeável. Pode colocar pigmento, pó xadrez, para dar a cor que você quiser. Ele fica mais intenso, porque ele fica tipo de investimento climático só tinha pode mais ou menos, mas a parede atrás é de terra, então não se problema. Assim se dá para chegar no acabamento fosco, né? Não sei dizer, tá? Mas eu conheço especialistas. Esse aqui, gente, eu falo sobre esses revestimentos aqui. Isso aqui não são paredes de terra de filão. São texturas de terra que a gente poderia aplicar em qualquer. Aqui não é tudo vidro. Em paredes convencionais, a gente pode aplicar. Em paredes de terra, a gente pode aplicar. E hoje, preciso lembrar como que abre esse aqui. A gente tem texturas de terra prontas. A gente tem artesanal, uma fala que o senhor faz, eles fazem no Brasil todo, apesar de estar em Minas. E a gente tem até em Paulo está fazendo, tá? Eu trouxe aqui as amostras, você veio para fora, por isso que eu trouxe as amostras do Taipau nessas texturas de terra, tá? Elas estão com aderite padronizado e elas têm que ter uma textura de meio centímetro. Todos esses pigmentos são de argila natural, de jazidas diferentes, tá? Vou passar por aqui. E que é aquela história, é um pigmento que dura para sempre, que é um pigmento que não se desgasta. É uma textura que você compra um balde pronto, igual o cimento queimado da Decor Commerce. Entendeu? Então, isso aqui é um produto pronto. Esse aqui dá esse acabamento, como você pode fazer um acabamento de terra queimada. Vocês falaram antes de eu falar, inclusive, que eu chamo de terra queimada.
que é esse acabamento mais rústico, né? E esse produto, que é o do balde, você escolhe a cor. Hoje, a Taipau está produzindo, está até exportando, aí vai tendo o comprador que ele paga o frete. Mas hoje eu sou representante desse produto, são carnes para cá. Não são carnes Araraquara, até Jaú, até Ribeirão, mas Ribeirão a gente tem um monte de parceiro. Aplica na parede, aplica com Concentradeira. viradeira. O gelo. Tipo gesso, tipo cimento queimado. O cara que faz a queima lá para desempernadeira é a mesma coisa. É a mesma. E ela tem sim uma capacidade térmica, não é a mesma de uma parede de 30 centímetros de espessura, mas ela tem sim, ela ajuda, né? No conforto, ela ajuda na acústica, porque é porosa. Então, por exemplo, às vezes eu estou dando bastante eco aqui, se tivesse um tempo de textura, né? Ela absorveria um pouco desse eco. E, como eu falei, tem esse acabamento que nem exatamente pilão, tem um acabamento mais rústico, né? Aqui, ó. Pode passar, por favor. Isso daqui, de novo, uma textura, tá? Essa daqui é a cor creme, com um desenho de um balcão ali, com uma luzinha quente, uma coisa assim, eu preciso conhecer esse bar ainda, tá? Eu não sei onde que é esse lugar, mas eu vou. A desculpa de conhecer o... Eu vou para conhecer ali, gente. Hoje eu conheço um amigo dos donos da Taipau, né? Trabalha com todo mundo aqui que eu falei, a maioria veio amizade que eu conheço. Exceto o pessoal de fora, foi esse Querê, um cara inacessível. O pessoal da arquitetura ecológica é meio durzinho, né? Ele tá pensando, ó, coisa que diz. Ele tem um mindset comigo, eu acho que sim. É o que eu falo por cima. Uma direção. Diadema vai receber um projeto inspirado nos projetos do Fong Jiang-yun. Diadema vai receber uma reformulação urbana para se tornar um exemplo nacional. Uma cidade que vai parar de alagar, né? Vai ficar muito bonito esse verde aqui, essa história. Aqui mais uma, né? A parede já era curva e tal. Pode vir mesmo. E por último, outro tipo de revestimentos. Com terra. Esses daqui, gente, sabe os bricks da Derroço, da Lepre? Isso aqui é quase a mesma coisa. Só que isso aqui é feito. Peraí. Agora eu vou passar desse lado, gente. Ele é feito também com o mesmo fornecedor de argilas. Então, olha a quantidade de cores que a gente tem. Ó, um leque de cores que a gente tem. Todas naturais, todos pigmentos extremamente duradouros. Vai passar de 2 em 2. Então, são 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, Cesar. Pode olhar isso, não. 2 vezes. Dessa forma, como ele está cru. Depois que eu aplicar na parede, eu vou aplicar um hidrofugante, ele para de esfarelar e ele se torna. Ele não vai repelir a água completamente, porque ele não é repelente, mas ele vai ter hidrofugante. Então ele respira. Ele tem capacidade térmica, é um material maravilhoso. E esse daqui, esse da Nature, aquela mesma cerâmica desse tijolo que eu passei aí, tijolo. E eu tenho esses materiais, primeiro porque são super acessíveis, sem erro, porque antes de finalizar a apresentação, estou fazendo esse jabá, né? Quem quer encomendar tecido da Taipau tem que ter contato comigo. Eu faço o contato deles, de vocês para eles, né? Quero trazer um workshop para ensinar como que aplica essa textura de terra da Taipau aqui em Araraquara, um grupo de test designers e tal. Vamos fazer. Né? Contem comigo para ver se eu vou trazer esse material do Taipau para cá. Mas essa aqui é da Natura. E esses bricks, que são sustentáveis, eles servem para piso drenante, ele não tem queima, porque ele é prensado, ele é feito na mesma prensa do tijolo ecológico. Ele é de solo natural, ele tem capacidade térmica. E é a primeira vez que eu vou anunciar isso num local público, que eu não estou falando isso para uma pessoa próxima de mim, mas eu já tenho contrato assinado, já está em desenvolvimento, vai ser lançado no final desse ano, no começo do ano que vem. Uma assinatura exclusiva minha com esses revestimentos da Nature. Então, estou desenvolvendo essa assinatura, uma forma nova de estamparia. E a minha amiga arquiteta Raquel Volpe, que também é dessa área, vai desenvolver uma forma nova, né, não vou dizer qual é a forma exatamente, né, do investimento dela, para não pegar a surpresa, mas a gente está trabalhando com assinaturas exclusivas. É a primeira vez no Brasil e no mundo que a gente tem uma assinatura de um arquiteto,
com produtos de soft sustentáveis. Então, essa é a primeira vez que eu estou falando. Essa é a primeira vez que eu fiz questão de trazer esse aqui e posso encerrar minha apresentação com a mesma frase que eu falei no começo. A arquitetura bioclimática, ela é um fio condutor dessa arquitetura que permanece, usando materiais convencionais, mas principalmente, se possível, usando materiais ecológicos. E aí eu trouxe alternativas para quem trabalha com interiores, para quem trabalha com paisagistas, tem piso drenante desse mesmo material. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado a todos por estar aqui hoje. Obrigado a Senac, a Lara, pelo convite, a Lorena também, pela recepção comigo. A todos vocês, pelo tempo que vocês ficaram aqui me ouvindo e trouxendo esse leve comigo. E eu deixei o último slide para quem quiser se conectar comigo, conhecer mais o meu trabalho, me chamar, tem um direto comigo no Instagram. Mas é só escanear esse QR Code, vocês vão chegar direto no meu Instagram e o contato direto comigo, tá, gente? Senão não até ser bizarro. Então é isso, gente. Muito obrigado. E daí, você tem outro, tem modo de ver, você tem mais, tem que você deve jogar esse cartão de tem mesas, também disseram que a gente vai mas a gente já foi trocando de acesso, mas se alguém guarda de outra coisa, não guarde, quer conversar, quer falar, quer tirar dúvida. Claro, totalmente. Isso é bom também, né? Tem bastante novidade aqui também. Mas se essa conversa pode continuar, tá aqui. Estou disponível. Foi? Esse revestimento mesmo que eu usei aqui, Eu peguei. esse revestimento super criativo. Bem, eu não conheço muito do mercado, mas eu sei que os preços parecidos que você faz em convencional. O brinco queimado. Aí você tem a vantagem de ter a capacidade térmica e de ter a consciência limpa, né, vamos dizer assim, a cor que não vai disputar. Bom, eu acho que tem um caminho interessante pela aqui, né? Agora, essa da igual, eu não tenho ideia do preço com relação aos agentes de massa de próprios, tá? Você aqui balde de cobre limpado, são piratas quebrados, e esse pessoal que seria, tem isso. Vai pedindo, hein? Vai caminhando. Então, pessoal, antes da gente liberar a galera, vai fazer um cenário. Eu vou entregar para vocês que estão aqui, que tinham um monte de compromissos, mas que vieram prestigiar, né? Um número 5 é melhor da onde? E aqui a gente vai sortear.